Salve, salve galera! Professor Cristiano de volta no server. Dando sequência aqui, pessoal, no nosso trabalho da calculadora, né? Nós estamos refatorando o código aí, transformando o código que antes era linear em um código modular, né? Então, nós fizemos lá uma função, né? E isso é feito por meio de funções, né? Eu quebro o código, por assim dizer, em pequenas partes, eu divido o código em pequenas partes, né? E cada pequena parte agora vai ser uma função que vai realizar uma tarefa específica. Como, por exemplo, nós criamos lá uma função que recebe o operador aritmético que o nosso usuário deseja utilizar, né? Isso foi feito na última aula, né? Ou melhor, na penúltima aula, né? Recebemos ali também, ó, fizemos também uma função que recupera o número, né? E na aula passada nós fizemos quatro funções, uma para cada operação aritmética, uma função de soma, uma de subtrair, uma de dividir e uma de multiplicar. Lá no corpo principal do nosso programa, né? Ou seja, dentro da função de início, né? Que é onde tudo efetivamente acontece, nós declaramos ali, ó, as variáveis necessárias, né? A operador usuário, a número um usuário, a número 2 usuário e a variável de resultado, né? A variável operador usuário recebe o retorno da função de operador, né, que vai solicitar que o nosso usuário informe um dos quatro operadores aritméticos, né? Recebe e depois passa esse valor para a nossa variável operador usuário. E a variável número, ela é chamada duas vezes, né? Uma vez para receber o número um, né? E a outra para receber o número 2, também informadas aí pelo nosso usuário. Então, a mesma função é chamada duas vezes aí. E aí, a partir de então, ó, dentro da estrutura escolha caso, né? Nós passamos para a estrutura escolha o operador usuário, e aí, se for o de soma, o caso mais, né, executa. Se for o operador de menos, né, o de divisão e o de multiplicação. Se não for nenhum dos quatro, caso contrário, entra em ação. Dá para melhorar esse código? Dá para melhorar esse código. Sempre dá para a gente melhorar esse código, né? E para nós tornarmos nosso código ainda um pouco mais eficiente no dia de hoje, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa função aqui, ou melhor, essa função não, né? Essa estrutura escolha caso, e eu vou transformar ela em uma função, né? Então, dentro da função início, o que eu vou fazer, na verdade, é declarar variável e chamar, né, as funções que vão executar a tarefa em si. Não vai haver código de entrada de processamento e de saída efetivamente dentro de início. O que vai ter dentro de início vai ser o quê? Chamada a funções que realizam essa tarefa. Ou seja, eu deixo o meu código mais organizado, né? Eu modularizo todo o corpo da função início, passando essas operações e todas essas ações de código para dentro de outras funções, beleza? A ideia básica é essa daí, tá? Para isso, como de costume, eu vou criar um novo arquivo, né? Nós estamos aí no mini calculadora V4, eu vou fazer o V5 agora, né? Então eu vou aqui na abinha do Portugal Studio, vou vir aqui num novo arquivo, ó. Ele me dá um novo arquivo em branco. Eu já vou salvar ele aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl S, né, para salvar. No meu caso, eu vou até a área de trabalho, vou até lá em LP, que é a minha pasta, né, linguagem de programação. Venho até aqui, ó, na pasta 12, mini calculadora Funcões, né? Não se usa acento aqui. Eu posso clicar em cima do mini calculadora V4.por, ó, ele vai copiar o nome aqui, eu só vou trocar o 4 para 5. Beleza? Mais fácil, né? Reduz a chance de você errar. E só para ficar claro aí, eu sempre faço o caminho, né? Geralmente quando eu venho aqui, eu já estou na pasta certa, mas eu vou lá para de trabalho, LP. Eu faço isso porque eu geralmente gravo uma sequência de aulas uma atrás da outra, né? E já disponibilizo para vocês ou tudo no mesmo dia ou em dias diferentes, né? Depende de como que foi a quantidade de coisas que eu produzi. Mas eu sempre faço passo a passo porque pode ter gente que
não assiste na sequência que eu faço. Então, aí talvez a pessoa se perca e tal. Então, eu deixo sempre tudo bonitinho aqui, passo a passo, tá? Enfim, é isso. Vamos dar um salvar aqui. Legal. Eu vou copiar o código da V4, porque a gente só vai fazer algumas alterações, né? Então, para não ter que digitar tudo de novo e tal, né? Eu só copio e colo, né? E caso você esteja aí se perguntando, pô, mas por que você não altera direto aqui então, né? Por que você cria um novo arquivo? Eu poderia alterar direto em um único arquivo, né? Só que aí não fica uma sequência lógica evolucional do código para quem está estudando, né? Quando eu estudo, eu gosto de fazer essas versões para eu poder voltar nas versões anteriores e ir estudando a evolução dos conceitos na medida com que eu vou vendo eles, né? Então, se eu fosse, por exemplo, estudar o da mini calculadora, eu pegaria lá da V1, leria o V2, leria o V3, leria o V4, leria o V5, iria ali tentando entender o que cada parte faz na medida que o código foi evoluindo. Isso sempre me ajudou a aprender conceito, né? Revisar e aprender conceito. Então, por isso que eu faço essas versões, esses arquivos V, né? Certo? Bom, eu vou dar um Ctrl A aqui, ó, ele vai copiar todo o código da V4, ó. Aí eu vou dar um Ctrl C, volto aqui na mini calculadora V5, né? Ó, eu posso selecionar, né, novamente todo o código da V5, apago porque eu não vou precisar mais dele, e eu vou dar um Ctrl V aqui, ó, certo? Legal. Vou dar um Ctrl S para salvar. Maravilha! Agora eu tô com a minha V5 igual à minha V4. Qual que é a nossa missão aqui, ó? Se você subir aí lá na sua função início, né? Você vai ver ali a função escolha, ó. A minha começa aqui na linha 29, ó. A sua pode começar num número diferente. Depende aí de como que você fez, ó. E vem até, ó, a linha 58 aqui, tá vendo? Tá ali, ó, barra, fechamento do escolha caso, ó, né? Eu deixei isso aí marcado ali para ficar fácil para nós, né? Então, eu quero pegar esse bloco de código que eu selecionei aqui, ó, transformar ele numa função, e onde está esse blocão de código eu vou chamar só a função, na verdade, né? Se você olhar, ó, a função início termina aqui, ó, tá ali, ó, fim da função início, né? Tá bom, galera, vamos lá. Antes de nós iniciarmos aqui esse processo, eu vou fazer pequenas alterações no código e vou fazer umas limpezas aí de testes que nós fizemos nas aulas anteriores, tá? Para deixar o código mais limpo a partir daqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, é lá no título do nosso programa, né? O programa da mini calculadora V4, eu vou mudar para V5, beleza? Se você vier descendo aqui, ó, você vai ver o chamada da função de entrada de operador aritmético. Aí vai estar assim, ó, operador usuário igual operador, que é a função, né? Ó, recebe operador. Ó. Embaixo tem um teste, ó, tem um escreva ali, ó, operador informado, operador usuário barra N. Eu vou tirar esse teste. No dos números, ó, eles vêm na sequência aqui, ó, chamada da função de entrada de valor numérico. Ó. Tem o número 1 usuário, que recebe, né, a chamada de número, a função. Número 2 usuário, que recebe a chamada da função de número. Ali, ó, tá vendo? Ó, escreva número 1, escreva número 2. Ó. Eu vou apagar esses testes também, tanto que eles estão comentados porque eles foram feitos nas versões anteriores, né? Nós fizemos lá para teste. Vamos dar uma descida aqui. Eu acho que não tem mais nada aqui, ó. Tá tudo certo, ó. Legal. Eu vou salvar. Então, essa estrutura escolha aqui, ó, eu vou colocar dentro de uma função. Eu vou chamar essa função de operação aritmética, beleza? Tá? Então, onde que eu vou criar essa função? Antes de tirar esse código daqui, eu vou criar o local que recebe essa função. E eu vou criar essa função lá embaixo, ó. A última função que eu tenho criada é a função multiplicar, ó. Tá vendo? Funcão real, né? Porque ela retorna, né? Um número real, multiplicar, ela recebe dois parâmetros, real número 1, vírgula real número 2, né? E no corpo dela tem um return, né? Porque ela faz um retorno, né? Ela joga para fora um valor, né? Que é o número 1 multiplicado por número 2. Beleza, depois dela, ó, eu dei dois enters ali, ó. Eu vou colocar um barra aqui e eu vou pôr assim, ó. Função que recebe os dados de
operador, eu vou deixar bem verborrágico aqui, de operador aritmético, escrevi errado, aritmético, números, vírgula, números, e realiza o cálculo através da chamada da função de operação aritmética. Eita, ficou bem complexo, né? Mas é porque ela faz bastante coisa mesmo, né? Ela é a versão final de tudo aí, por enquanto. E eu vou chamar ela aqui, ó. Vamos lá, vamos criar a estrutura básica aqui, ó. Funcão, né? Tudo começa com a palavra funcão, não usa acento, né? Não é função, né? Ela não vai retornar nada. Então eu vou deixar, eu vou chamar o nome direto, ó. Eu vou dar o nome da minha aqui, ó, de operacão aritmética. Não se usa acento aqui, né? Então fica escrito daquele jeito ali, ó, né? Olha lá, operacão aritmética. Olha lá, ó, o uso do camel case, ó. A primeira palavra, operacão, tudo minúsculo, e o aritmética, que é a segunda palavra, o A é maiúsculo para diferenciar que é uma próxima palavra, né? Tá? Não afeta a funcionalidade do código, mas isso daí é boa prática, né? E ela vai ter o cabeçalho de parâmetros dela e o corpo dela ali, ó, pelo par de chaves, né? Então, ó, o cabeçalho de parâmetros é um par de parênteses e o corpo é um par de chaves. Beleza. Eu vou agora aqui colocar o meu cursor entre o par de chaves ali, ó. Vou dar um enter, dois enters, três enters e vou recuar um ali, ó. Chave 1, é só para ter espaço aqui para eu poder codificar depois. E os parâmetros, ela vai receber parâmetros? Vai receber três parâmetros. Ela vai receber o operador aritmético, o número 1 e o número 2. Então o operador aritmético eu sei que ele é caractere. Então eu vou colocar ali, ó, do tipo caractere. E olha o nome que eu vou dar para ele, ó, operador usuário. Beleza? Olha lá, ó. Se você subir no seu código lá no topo dele, ó, você vai ver que nós declaramos uma variável, também caractere, chamada operador usuário, lá dentro da função início. E aí você deve estar pensando, mas professor, não vai dar problema o mesmo nome, né, em dois lugares diferentes, né? Não, não vai dar problema aqui, por quê? Porque essa variável operador usuário existe dentro da função início. E essa outra variável operador usuário existe dentro da função operação aritmética e ela não vai ser enxergada do lado de fora, somente do lado de dentro, beleza? Mas eu vou trazer as próximas aulas nossas vão ser sobre escopo de variável ou o nível de existência de cada variável, como que isso funciona dentro das nossas funções aí, beleza? Tudo bem, eu vou dar sequência aqui, então eu vou fazer agora aqui ó, o próximo que vai ser o número 1, ó, real, e eu vou colocar assim, ó, número 1 usuário. Aí você deve ter pensado de novo, tá, é outra vez igual o nome, né? Sim, é igual o nome, mas não vai dar problema, tá? Eu posso criar a terceira aqui, ó, real, número 2 usuário. Também, ó, nota que é o mesmo nome que eu usei lá em cima, né? Só que aqui não vai dar problema porque elas existem em níveis diferentes, né? Mas na próxima aula isso vai ser visto aí com mais profundidade, tá? Por enquanto, pode ficar tranquilo que dá para você usar da forma como nós estamos fazendo aqui. Muito bem, eu estou pronto para fazer o corpo da função operação aritmética, né? Só que esse corpo já está feito. O que, que é esse corpo, galera? Esse corpo aqui, ó, ele é o escolha caso. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar, ó, ou melhor, eu vou copiar não, eu vou selecionar ó, toda a estrutura escolha caso, da hora que ela começa aqui, ó, peguei o comentário dela, inclusive, né, ó, olha lá, ó, pego escolha, o caso do mais até o pare, o caso do menos até o pare, o caso da divisão até o pare, o caso da multiplicação até o pare, o caso contrário, e a primeira chave fechando, que é a chave que fecha a abertura do corpo do escolha lá em cima. Vou selecionar, né, todo esse bloco e eu vou recortar, né? Eu poderia copiar? Poderia, só que eu teria que
copiar daqui, colar lá na minha função e apagar daqui de novo depois. Então, para eu não ter que apagar daqui, eu vou dar um Ctrl X, ó, Ctrl X. Ele recorta, ele transferiu para a área, ele colocou lá na área de coisa de transferência, né? Só que ele tirou daqui, né? Então eu posso agora descer aqui, ó, dentro do corpo aqui, ó, de operacão aritmética, eu vou dar um Ctrl V, ó, e olha lá, ele colou ali para mim, ó, certo? Nós vamos ter aqui que fazer algumas alterações, ó, né? Então, qual que é o problema que nós temos aqui, ó? Se você olhar aí, ó, vamos salvar, né? Vamos dar um Ctrl S aqui. Se você olhar, ó, você tem um erro aqui, ó, onde tem resultado tem erro, tá vendo? Ó? Por que que isso acontece, galera? Isso acontece porque lá na função início, né, a nossa estrutura caso escolha estava aqui, ó, ela estava usando essa variável aqui, ó, que é a variável resultado. Ó. Só que essa variável resultado, ela só existe dentro da função início. Fora da função início, ela não existe. Então eu só posso chamar resultado, ó, da hora que a chave da função início abre, a hora que a chave da função início fecha. Aqui, ó, certo? Tá? E eu estou chamando ela agora dentro de uma outra função, que é a operação aritmética. Isso é o tal do escopo de variável. É o lugar onde a variável existe. Mas, de novo, eu vou dar uma aula só disso logo logo aí vai ser nossa próxima abordagem. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia tirar isso daqui, ó, ou até mesmo poderia só tipo copiar, que ela vai ficar inútil ali, ó. Criar ela aqui, ó, dentro da função operação aritmética, ó. Olha lá, ó. Fiz um Ctrl C, Ctrl V, ó. Quando eu colei, ó, olha lá, ó. Deu certo, ó. Sumiu o erro, tá vendo, ó? O erro sumiu, ó. Certo? Por quê? Porque agora eu tenho uma variável resultado dentro do escopo da função operação aritmética, beleza? Certo? Poderia deixar assim? Poderia. Ou eu poderia fazer o seguinte, eu poderia melhorar um pouco mais o meu código, enxugando mais ele, certo? Vamos lá, ó. Quanto menos código, melhor, beleza? Certo? Se eu conseguir reduzir linhas de código, quer dizer que meu código vai ficar o quê? Vai ficar melhor, vai ficar mais eficiente, vai ficar mais fácil de ser mantido, né? Tem discussões sobre isso e tal, mas eu não vou entrar nelas aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer uma pequena alteração aqui, ó. Eu vou tirar, ó, esse real resultado igual a zero aqui, ó, e o erro vai voltar, certo? E você deve estar pensando aqui, tá, professor, mas e agora? Como é que vai fazer? Olha só, resultado recebe, nesse caso aqui, ó, a função somar, que pegou o número 1, né, olha lá, e o número 2, ó. Então, o que vai acontecer? Ó? O operador usuário vai ser passado, vai ser mais, menos, enfim, vamos imaginar que fosse mais. Ele vai comparar aqui, ó, operador usuário, ó, operador usuário, né, olha lá. É mais, é mais. Então, entra aqui. Aí vem assim, ó, escreva a operação de soma. Resultado, que não existe mais aqui, recebe somar número 1, que veio daqui, ó, e número 2, usuário, né, que veio daqui, ó. E o somar, galera, se você olhar lá, a função somar aqui, ó, ela é quem, na verdade, ó? É aqui, ó. Eu estou chamando essa função aqui, né? Certo? Estou chamando essa função aqui, ó. E ela vai fazer o quê? Olha lá, ó. O número usuário 1 é passado para número 1, o número usuário 2 é passado para número 2, ele faz um return, ó, do que? De número 1 mais número 2. Então, o resultado recebe o quê? Recebe a soma de número 1 mais número 2. E eu coloco aqui, ó, escreva, a soma entre a variável número 1 é o valor digitado do número 1, da variável número 2, o valor digitado e o resultado, ó. Significa, então, que eu chamo somar, ele devolve o valor da soma para a variável resultado e eu exibo ela aqui, certo? E se ao invés de ter esse processo de ter uma outra variável, já que somar retorna o valor, e se eu colocar somar direto aqui, ó, copiar ela aqui, ó, copiar ela aqui, ó, apagar resultado e colar ali, ó, é a mesma coisa, certo? E aí eu apago aqui, ó. Eu eliminei uma variável e uma linha de código.
eu posso fazer a mesma coisa para o resto aqui, ó. Vou pegar o subtrair aqui, ó. Tiro o resultado e ponho e coloco subtrair, porque ele já vai devolver o valor ali para mim, ó. E eu eliminei mais uma linha de código. A mesma coisa com dividir, ó que legal. Eu eliminei mais uma linha de código, ó. Já foram 3 aqui, ó. A mesma coisa com multiplicação, ó. Certo? E olha lá. Só aqui eu limpei 4 linhas de código, certo? Professor, eu achei complicado. Eu gostaria de deixar da forma como estava antes. Tem problema? Não tem nenhum problema. Só que para você manter da forma que estava antes, você precisa declarar dentro de operação aritmética uma função, beleza? Perdão, uma variável, que é a variável resultado, né? Você teria que ter aqui assim, ó, real, resultado, e aí você pode colocar lá 0.0. E aí você não precisaria mexer no resto, beleza? Tá? No nosso caso aqui, nós refatoramos de forma que ela não precise mais existir, beleza? Se eu subir aqui, ó, a variável real resultado aqui da início também não precisa mais. Ó, e eu eliminei mais uma linha de código, certo? Tudo bem? E agora, ó, eu posso fazer a chamada dela aqui, ó. Então, essa função aqui, ó, operação aritmética, né? Ela precisa agora ser chamada, né? E onde que eu vou chamar ela? Eu vou chamar ela aqui em cima, ó, dentro do corpo da função início, ó. Eu tenho aqui, ó, recebi o operador aritmético que o meu usuário quer usar. Recebi o número 1, recebi o número 2. Eu estou pronto para quê? Para usar esses 3 valores. Quem que vai usar, quem que vai manipular esses 3 valores para mim? Função operacão aritmética. Olha lá. E ela precisa do quê? Ó? Precisa da variável operacão, operador usuário, vírgula. Precisa da variável número 1, usuário, vírgula, precisa da variável, do valor da variável número 2, usuário. Olha lá, ó. Certo? Salvei aqui, ó. Você pode até pôr aqui, ó. Aqui, ó. Chamada, né? Ó. Olha lá, ó. Chamada da função que executa a operação aritmética com os dados informados. Com os dados informados. Vamos deixar assim. Certo? Ó. Então, aquele bolo de código que antes estava aqui, ó, agora ele está dividido onde? Está dividido dentro das funções, ó, e de acordo com cada função eu tenho um trechinho de código. Ó. Todos esses códigos das funções eram antes, ficavam onde antes? Dentro do corpo aqui, ó, de início, ó, e agora eles foram divididos aqui respectivamente, cada um na sua função. Olha só, o código, eu vou apagar essa aqui, que essa daqui tá sobrando, ó. 115 linhas de código, né? Nós já temos aí programas que beiram mais de 100 linhas de código, né? Certo? Claro, né? Lembrando, isso foi falado no começo das aulas sobre função. As funções dentro do Portugal Studio, né? Elas obrigatoriamente têm que ficar dentro do mesmo arquivo, né? Não dá para separar em vários arquivos. O certo seria elas serem separadas em arquivos diferentes, né? Ou melhor, não é bem o certo, né? O mais usual, o mais comum, né? Quando você pensa em linguagens como Java, JavaScript, C Sharp, o Python, né? Eles permitem que você divida em vários arquivos e que esses arquivos sejam chamados posteriormente no arquivo principal, que teria lá a função início, por exemplo, tá? Basicamente é isso aqui. Vamos fazer o teste? Então eu vou executar aqui, ó. Olha lá, ó. Funciona normalmente, ó. O que aconteceu aqui, ó? Vocês precisam entender, ó, que o início é a única parte que é rodada efetivamente, que o código é lido e é tipo executado, né? Tá? Todo o resto vai ser chamado aqui indiretamente, ó. Nesse momento, ó, tá aqui, ó, informe um operador aritmético, ele diz quais operadores eu posso usar e tem aqui um espaço para eu poder digitar, ó. Eu tô aqui, ó. Então, nessa parte aqui, ó. Então, quem está mostrando para mim isso aqui, ó, é a função operadora. Ó. Se eu pegar ela aqui, olha lá, ó, a função operadora, olha lá. E tô aqui, ó, no layer, né, ó.
esse cursor piscando aqui é o leia. Quando eu digitar e der enter, né, o leia vai jogar o que eu digitei dentro do coisa do operador e ele retorna, ele joga para fora. Quando ele joga para fora, dele próprio, quem que recebe? O operador usuário. Ó. Eu vou colocar ali, ó, multiplicação. Ó. Olha lá. E agora eu estou aqui, ó, nessa parte aqui. Ó. Então, olha lá, a função número está sendo executada. Ó. Então está aqui, ó, número. Ó. Ele cria uma variável real, número. Ó, tá? Escreva, digite o valor numérico positivo. Olha lá, digite o valor numérico positivo. Leia número. Ó. Então o cursor está piscando ali. Ó. Eu estou preso aqui agora. Ó. Quando eu digitar um número, ele vai ler, vai guardar na variável número e no final ele vai fazer um retorne número, ou seja, vai jogar esse número para fora. Jogando para fora dele próprio, né? Quem que vai receber? Número 1, usuário. A mesma coisa, com a mesma função, só que eu vou receber agora o quê? Outro valor numérico. Então, isso ocorre duas vezes. Eu vou colocar 10 no primeiro número, vou colocar 15 no segundo número. Ó. Quando eu der esse enter aqui do 15, ó, ele vai vir para a operação aritmética, que recebe, também é uma função que recebe o operador usuário, o número 1 usuário e o número 2 usuário. Ó. Então ela vai receber aqui, ó, lá, os três valores aqui, e ela vai testar, escolha operador usuário. Eu coloquei multiplicação. Então ele vai testar aqui, é esse? Não, é esse? Não, é esse? Não, é esse. Legal. Aí ele vai ver que é multiplicação, ele vai pôr aqui, ó, escreva operação multiplicação, escreva a multiplicação entre a variável número 1 usuário, e a variável número 2 usuário ele vai chamar a função multiplicar, passando número 1 usuário, que já vem lá de cima, e número 2 usuário, que vem lá de cima, que foi passado lá no início, né? E a multiplicar está aqui, ó. Essa função multiplicar aqui, ó, ele chama daqui, ó. Recebe o número 1 e o número 2, que foi passado lá, ó. Usuário, número 1 usuário, número 2 usuário, retorna número 1 multiplicado por número 2. Esse retorna, ele vai jogar o número aqui dentro, ó, o resultado da multiplicação aqui dentro e o escreva exibe para nós, né? Assim que eu der um enter ali, ó. Olha lá, perfeito, ó. Operação de multiplicação, né? Vamos lá, ele executou aqui, ó. Operação de multiplicação. A multiplicação entre a variável número 1 é 10, olha lá, ó, 10. Número 2, 15, é 150, né? Porque aqui, ó, ele retornou esse 150 aqui, ó. Belezinha, galera? Então nós demos mais um passo aí na refatoração, né? De refatoração de código, eu acredito que aqui já não tenha muitas outras opções para a gente poder trabalhar, né? Mas ainda dá para fazer bastante coisa aqui, como por exemplo, né? Se vocês lembram, na V3, não aceitava número negativo, né? Ou seja, não aceitava, na verdade, nem zero, nem número negativo, né? Como que eu faço isso agora? Como que eu resolvo isso agora? Eu vou ter que mexer nesse código, né? Para nós mexermos agora nesse código, nós vamos precisar entender alguns conceitos novos, como aprofundar o nosso conhecimento no escopo de variáveis, né? Ou seja, o nível que a variável existe, e tem dois conceitos novos, né? Que é a passagem de valor, né? Para parâmetros, né? Quando você chama como é o caso aqui, ó, quando eu chamo uma função, né, e eu passo parâmetros para ela, ó, essa passagem aqui ela pode ser feita de diferentes formas, né, e isso também está ligado ao escopo, né. Nós vamos ver também isso daí nas nossas próximas aulas aí, beleza? É isso aí, galera. Valeu, obrigado. Até a próxima.